O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. As malas estão prontas e já sabe, ao sábado temos sempre uma viagem marcada pelos 5 continentes na Rádio Observador. Eu sou João Costa e Silva e conto sempre com a ajuda do historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, seja muito bem-vindo. Uma boa semana, um bom fim de semana, aliás, para ti. Como é que estás? Olá, está tudo bem, obrigado. Bom fim de semana a todos e pronto, continuamos a ter semanas muito interessantes, mas aqui do ponto de vista do interesse também da análise, são boas semanas. Do ponto de vista, enfim, do mundo da paz, da prosperidade económica, já não estou tão seguro, mas aí, enfim, a responsabilidade não é nossa, não é? Exatamente. Está para além das nossas competências. Das nossas competências. Bruno, vamos começar aqui com relatos e fortes especulações sobre um alegado plano conjunto entre Israel e os Estados Unidos para apoiar o regresso de um ultraconservador, Mahmoud Ahmadinejad, ao poder no Irão. Afinal, há substância nestas informações ou é mais uma manobra de desinformação no Médio Oriente que, como já temos falado também aqui nos 5 continentes, parece cada vez mais inflamado? Bem, eu acho que vale a pena aqui citar o Richard Haas, que é um veterano da política e da análise estratégica norte-americana. Foi, por exemplo, o responsável do planeamento no Departamento de Estado, no equivalente da Ministério dos Negócios Estrangeiros nos Estados Unidos. Foi presidente do Council on Foreign Relations, que é o grande, digamos, o think tank mais antigo, o Instituto de Investigação nestas áreas da política externa mais antiga dos Estados Unidos, e que dizia, bem, em relação a esta questão da ideia de um plano para colocar, portanto, que o plano inicial de Israel e dos Estados Unidos seria, no fundo, facilitar o caminho para Mahmoud Ahmadinejad regressar ao poder no Irão. Ele foi presidente, portanto, como sabemos, presidente no Irão não é o cargo mais importante e nem sequer é porque há um primeiro-ministro, é porque há o guia supremo, esta figura, digamos, teocrática, teológica, religiosa, que era o Ali Khamenei, o Ayatollah Khamenei, até aos ataques israelitas e agora o seu filho, Mojtaba Khamenei, mas na verdade Ahmadinejad foi presidente do país entre 2005 e 2013, mas o Richard Haas o que dizia bem, isto quase que me parecia uma notícia do Onion. O Onion é uma espécie de inimigo público, não é? Portanto, é um jornal satírico norte-americano, portanto, que dá notícias reconhecidamente falsas, mas divertidas, e portanto, isto eu acho que mostra bem o grau de absurdo, digamos, desta ideia. Portanto, tanto quanto nós percebemos, isto tem alguma credibilidade, até porque depois houve várias reportagens, por exemplo, que foram analisar o que é que tinha acontecido à casa da Ahmadinejad, onde ele está em prisão domiciliária, porque entrou em choque com o guia supremo e com os setores que agora estão no poder, depois de deixar de ser presidente, em 2013 foi-se afastando, digamos, do regime. Mas, quer dizer, dá a ideia que o Mahmoud Ahmadinejad foi uma espécie de liberal, uma figura que deixou saudades nos Estados Unidos ou em Israel. Mahmoud Ahmadinejad era da linha mais dura do regime, um populista, nacionalista, anti-Israel, que múltiplas vezes prometeu eliminar Israel, que apostou no programa nuclear, talvez ainda mais do que o próprio Guia Supremo, foi uma das razões que criou tensões. Portanto, esta ideia realmente parece um absurdo. Percebe-se pouco o que é que Israel e os Estados Unidos achavam que ia melhorar, tendo novamente como responsável do Irão esta figura. Agora, confirma uma coisa que é, realmente Israel e os Estados Unidos nunca apostaram muito seriamente numa mudança de regime que tivesse em conta o que é que poderia ser um processo de democratização do Irão. No fundo, parecem ter achado, eventualmente, não sei muito bem com base em quê, se calhar Israel tem aqui contactos, informações que nós não temos, que no fundo Ahmadinejad estaria disposto a fazer aqui um pacto com o diabo, com o grande Satã e com o pequeno Satã,
que é como o regime iraniano se refere aos Estados Unidos e ocasionalmente ao Israel ou à Grã-Bretanha, o pequeno Satã, mas que estaria disposto a fazer algum tipo de pacto pragmático e, portanto, fazer uma espécie de jogada tipo Delcy Rodrigues na Venezuela, manter o regime, não democratizar, mas fazer algumas cedências em algumas áreas a Israel ou aos Estados Unidos. Como é que isso também era visto como credível? Como é que se achava que Ahmadinejad poderia ter condições para fazer isso? Também não percebo muito bem. Parece-me evidente que não tinha, tanto que não tinha que não teve. Mas isto porque realmente, como eu dizia, houve até imagens de satélite que mostravam que houve um ataque às imediações da casa dele, que terá vitimado, no fundo, os guarda-revolucionários que estão, supostamente, a versão oficial, estão a fazer a sua segurança. Na prática estão a garantir a sua prisão domiciliária, portanto, a mantê-lo sob controle, mas que isso teria sido eliminado e, portanto, aparentemente, eles pensaram que isso seria suficiente para ele ter liberdade de manobra para convencer elementos do regime a entrar em ruptura e a alinhar com algum tipo de acordo com Israel e os Estados Unidos. Mas, portanto, isto para mim só confirma que, de facto, se houve algum tipo de planeamento, ele foi extremamente defeituoso, com base em informação completamente errada e, portanto, só confirma, no fundo, o grau de incompetência com que toda esta campanha contra o Irão foi sendo planeada. Exatamente. E Bruno, vamos falar aqui de um assunto que também marcou a semana, até porque depois de Donald Trump foi a vez de Putin se reunir com Xi Jinping. Se compararmos a recente e profunda aproximação entre Moscovo e Pequim, com a estratégia que Donald Trump adotou durante o seu mandato presidencial, concluímos que Putin, neste sentido, ganha vantagem porque garante aqui uma aliança mais sólida com a China. Tens essa leitura? Bem, a minha leitura é que não é realista, no contexto atual, pensar que se vai conseguir afastar a China e a Rússia. Há quem defenda, por exemplo, que uma das estratégias de Donald Trump e a postura que ele tem, muito equívoca, se quisermos ser generosos, muito hostil, se quisermos provavelmente ser mais rigorosos em relação à Ucrânia, tem muito a ver com esta ideia de privilegiar as relações entre grandes potências e, em particular, tentar afastar novamente a Rússia da China, com a ideia de que, e isso é algo que me parece que é, digamos, validado pelos factos, pelos dados, que a invasão, a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, a partir de fevereiro de 2022, ao cortar o acesso aos mercados europeus, que era o principal mercado longe das exportações russas, nomeadamente de gás natural, obrigaram a Rússia a colar-se completamente à China. Portanto, as boas relações são inegáveis entre a China e a Rússia, entre Pequim e Moscovo, entre Putin e Xi. Esta viagem, aliás, era para celebrar os 25 anos de um acordo de parceria que Putin assina praticamente mal chega à presidência, portanto ele assume a presidência em 1º de janeiro de 2000, em 2001 assina este acordo de parceria com a China, portanto para celebrar os 25 anos desse acordo, mas é uma proximidade assimétrica, é uma parceria assimétrica, em que a China tem, no fundo, as principais cartas, os principais trunfos, e a Rússia está aqui numa situação de enorme dependência. E, portanto, ou seja, basicamente, por exemplo, em termos do gás natural, deixou de poder vender à Europa. O único outro grande mercado alternativo é o mercado chinês. Agora, é uma relação assimétrica de dependência da Rússia, em que a China tem a posição claramente dominante, e isso ficou claro também nesta visita, ou seja, Trump não conseguiu grandes resultados na sua visita, para além daquilo que provavelmente ele realmente queria, que era mostrar que tem uma boa relação pessoal e que tem acesso, digamos, aonde mais ninguém tem acesso em termos digamos, deste inner sanctum, destes locais, digamos, mais fechados da nova cidade proibida comunista, digamos, deste novo imperador vermelho, o Xi Jinping. Mas, em termos de inteligência artificial, de terras raras foram promessas vagas, de Boeings foram 200 em vez dos 500 que se tinha falado, enfim, as compras de soja, de carne, portanto, mas que são coisas irrelevantes em termos digamos, do tamanho da economia americana e chinesa e não afetam as áreas cruciais para o futuro. Mas a verdade é que Putin também não conseguiu aquilo que mais queria com esta visita, que era garantir, digamos, o avanço de um novo gasoduto, energia da Sibéria, o Power of Siberia 2,
para, no fundo, permitir duplicar as exportações de gás natural para a China. Aí a China quer, por um lado, um preço ainda mais barato, ainda mais de saldo, e, portanto, continua a arrastar a questão, porque sabe que tem digamos, o tempo do seu lado, e a Rússia provavelmente vai ter de acabar por aceitar condições piores. Além de que também não quer, provavelmente, depender excessivamente do gás natural russo, o que só mostra que a China aprendeu bem as lições dos erros da Europa no passado. Agora, portanto, a mim parece-me que, como eu dizia, até podia ser lógico que tentasse afastar um pouco a Rússia da China, explorando aqui esta ideia de que há aqui uma dependência excessiva, mas a verdade é que isso é muito complicado porque há aqui uma convergência de interesses que não se vê como é que se vai alterar, ou seja, a China e a Rússia fazem parte de um bloco, de um eixo de regimes autoritários repressivos que desconfiam, com alguma razão, de que os países ocidentais, nomeadamente europeus e historicamente os Estados Unidos, não veem esses regimes como plenamente legítimos e, portanto, desconfiam que podem potencialmente vir a apoiar esforços para derrubar esses regimes, para democratizar os seus países. A verdade é que não parece que a Europa ou os Estados Unidos estejam muito ativos nisso, sobretudo com Donald Trump, mas a verdade é que historicamente, de facto, isso aconteceu, portanto não é uma coisa completamente disparatada. Depois são potências emergentes, ou se quisermos reemergentes, que acham que os países ocidentais têm um peso excessivo na ordem internacional e eles querem ter um peso maior. E, portanto, há de facto aqui uma série de convergências de interesses que não parece que sejam suscetíveis, digamos, à diplomacia pessoal de Donald Trump. Apesar de tudo, o que também me parece evidente é que Donald Trump, mais uma vez, confirmou que não quer saber dos aliados, não vai condicionar bons negócios, o que ele acha que são bons negócios com a China, preocupações com manter a coesão da aliança dos países ocidentais, do Ocidente alargado, se quisermos, inclusive dos aliados asiáticos, dos Estados Unidos, que estão muito preocupados. Taiwan não sabe se afinal vai ter ou não as compras de armamento que já estavam, digamos, apalavradas. E, portanto, acho que, de facto, Donald Trump não tem nenhum problema, de princípio, com uma concertação de grandes potências, que é basicamente o que a China e a Rússia estão a tentar fazer. O que ele não percebe, no meu ponto de vista, é que uma das grandes vantagens dos Estados Unidos é precisamente o seu sistema de alianças. É uma grande vantagem em relação à Rússia, que não consegue ter aliados voluntários, mesmo em relação à China, que consegue fazer parcerias economicamente interessantes, mas em muitos casos também a natureza dos seus investimentos, o excesso de dívida, condições draconianas nos empréstimos, a exploração de recursos, tudo isso também começa a ser criticada da parte da China. E, portanto, a grande vantagem dos Estados Unidos é que era vista como um parceiro, digamos, mais fiável, que, sendo uma grande potência e, portanto, tendo a arrogância que as grandes potências geralmente têm, apesar de tudo, estava condicionado ou se autocondicionava por algumas regras, por alguns limites. E, portanto, acho que isso são vantagens que Donald Trump está a desperdiçar, está a pôr de lado. E, portanto, nesse sentido, isto consolida a ascensão da China e consolida um papel cada vez mais central da China. Estas visitas com tão pouco intervalo de Trump e de Putin, no fundo, ajudam a consolidar essa ideia. Mas eu não... só para terminar, Sim. Isto não quer dizer que eu dê por certo que a ascensão da China seja inevitável, que acho que a China, como qualquer grande potência, corre o risco de ser excessivamente arrogante, de exagerar o seu poder, que é uma coisa que historicamente as grandes potências fazem, e cometer erros. Mas pode-se dizer, Bruno, que sai reforçada? Em relação à relação entre a Rússia e a China, eu acho que basicamente as coisas continuam na mesma. Eu diria que se houvesse este acordo em relação ao novo gasoduto, isso reforçaria ainda mais esta relação. E também já agora a dependência mútua, mais da Rússia do que da China, mas mesmo assim da própria China. A verdade é que isso não avançou, portanto eu acho que a China continua aqui a ser muito pragmática, a equilibrar muito bem as coisas, mas não há dúvida que a China está satisfeita com esta relação, até por causa da dependência da Rússia, e Putin tem poucas alternativas, portanto não há grande espaço de manobra, sobretudo do lado russo, e portanto não me parece que seja de prever grandes mudanças, por muito que, por exemplo, as elites russas provavelmente também tenham a noção de que a China está um pouco aqui a explorar a situação, a aproveitar-se da dependência russa.
Bruno, em 3 minutos, antes do final da nossa primeira parte, atenções também para os exercícios militares conjuntos entre a Rússia e a Bielorrússia, que voltaram a elevar os alertas no flanco leste europeu. Quais são os riscos reais de um erro de cálculo ou até de uma provocação direta junto às fronteiras da NATO? Bem, eu acho que isto claramente faz parte desta estratégia de, por um lado, satelização da Bielorrússia, portanto, confirma que isso é realmente assim. A Bielorrússia, eu recordo, foi usada pelas tropas russas para atacar a Ucrânia a partir do norte. Passou a ter armas nucleares russas novamente. E, portanto, isto faz parte de uma estratégia de consolidar de forma visível essa subordinação e usar a Bielorrússia como ponta de lança para pressionar, para ameaçar a Ucrânia, que foi obrigada a deslocar algumas tropas para a zona norte, para o caso de eventualmente este exercício ser mais uma vez um disfarce, como foi o caso do Zapad em fevereiro de 2022, ser um disfarce para concentrações de tropas para uma ação militar, mas também é uma forma de pressão evidente sobre os países bálticos, sobre a Polónia, e de facto esses países estão muito seriamente preocupados com a possibilidade de, nomeadamente no caso de haver um cessar-fogo, haver uma pausa nos combates na Ucrânia, da Rússia poder aproveitar isso para tentar fazer algum tipo de ação hostil, algum tipo de ataque contra os países do leste. Eu, francamente, acho que do ponto de vista racional isso não faz muito sentido. A Rússia está muito enfraquecida, está com muitas dificuldades económicas, consumiu muitos recursos, muitos efetivos no conflito com a Ucrânia e, portanto, se teve dificuldades com a Ucrânia, mais teria com os países da NATO. Agora, o que é que aqui eventualmente pode alterar esses cálculos? É a ideia de que os Estados Unidos podem não garantir a segurança dos países membros da NATO, portanto podem não se envolver no caso de haver um ataque russo, por exemplo, aos Bálticos. Apesar de tudo, é importante dizer que as últimas notícias que temos, de que afinal os 5.000 soldados que o Trump iria retirar da Alemanha iriam para a Polónia, seria um sinal muito positivo desse ponto de vista, não é? Portanto, eu vou sempre insistindo, o grande problema em termos da credibilidade da garantia de segurança e de uma real crise, de uma crise ainda mais séria nas relações transatlânticas, seria os Estados Unidos começarem a retirar tropas dos países bálticos da Polónia. Portanto, acho que nesse sentido o risco reduziu-se, em certo sentido, mas eu acho que não é um risco zero, até porque muitas vezes os atores políticos não tomam opções racionais. Eu acho que também não era muito racional do ponto de vista de custo-benefício o maior país do mundo assumir todos estes custos. Um país que tem uma crise demográfica terrível, todas estas perdas de vidas, quer os 500.000 mortos, provavelmente, quer 1 milhão de pessoas que se exilaram da Rússia, tudo isso é péssimo do ponto de vista do interesse racional da Rússia, mas a verdade é que isso não impediu Putin de invadir a Ucrânia. Portanto, acho que esse risco não é zero e acho muito importante que os países bálticos e a Polónia estejam ativamente a tentar criar mecanismos de dissuasão, no fundo de evitar que a Rússia tenha incentivos a que isso aconteça, por exemplo, alargando o serviço militar obrigatório, criando sistemas de treino voluntário, em treino militar básico das populações, no fundo esta ideia de que teremos aqui uma enorme massa de pessoas que estão dispostas a defender o seu país. Apesar de tudo, os países bálticos, por uma questão de geografia, da sua pequena dimensão territorial e populacional, estão numa posição sempre de relativa fragilidade, estarão sempre muito dependentes dos aliados e, portanto, aí a dissuasão também depende muito da percepção da coesão, da solidariedade entre os aliados, entre os países membros da NATO, em particular dos Estados Unidos. Temos mais temas para discutir na segunda parte do 5 continentes. Há também um país em destaque, é já a seguir, logo depois das notícias.
Estamos de regresso para a segunda parte do Cinco Continentes. Vamos falar de Cuba daqui a pouco, também do país em destaque, Vanuatu. Primeiro, Bruno, vamos falar de algo que também ecoou muito esta semana nos jornais, na imprensa, os surtos de ébola no leste da República Democrática do Congo. Pergunto se isto se cruza de alguma forma direta com o conflito armado na região, até porque há também quem aponta o dedo à Organização Mundial de Saúde por falhas na resposta no terreno. Estamos perante uma falha de liderança e planeamento da OMS ou não se trata disso? Bem, eu acho que temos de procurar ser justos e rigorosos. Em primeiro lugar, a relação entre a doença e o conflito armado, que é evidente que existe, ou seja, não é por acaso que isto aparece nesta zona do leste do Congo, que há décadas que é atravessada por um conflito armado, em parte resultado da guerra civil, do genocídio da guerra civil no Ruanda. No fundo, essas milícias genocidárias depois são derrotadas no Ruanda pelo regime do Paul Kagame e acabam por se refugiar no Congo. Há aqui também grupos étnicos que vivem dos dois lados dessas fronteiras e, portanto, este movimento do M23, que é um aliado do Ruanda, tem sempre mantido aqui uma ação muito grande nesta zona. E, portanto, o problema disto, mas é um problema que nós temos que pensar bem, enfim, já estamos cansados de ouvir falar, não ouvimos falar assim tanto, mas enfim, já estamos cansados do conflito no Congo, que se arrasta há muitas décadas, isso é um problema, digamos, da África, mas o problema é um mundo com mais conflitos, uma das consequências disso é um mundo menos capaz de cooperar, é um mundo onde as infraestruturas críticas, em muitos casos, não funcionam, foram destruídas, não conseguem funcionar, não há dinheiro, não há segurança, os hospitais. E, portanto, esse é um mundo que é sempre muito mais vulnerável também a este outro tipo de ameaças. A associação entre epidemias e pandemias e guerras é uma das coisas correntes na história, não é? Portanto, a peste negra entra na Europa, por exemplo, a partir, da Crimeia. Da Crimeia havia uma colónia genovesa, um entreposto comercial, uma feitoria genovesa na zona da Crimeia. Os mongóis estão a invadir essa zona em meados do século XIII e nesse cerco de Cafa utilizam uma espécie de arma biológica, atiram corpos para o interior da cidade. Enfim, independentemente disso, provavelmente a peste já teria entrado através dos ratos, etc. Mas, portanto, é um cerco que acaba por provocar a difusão da doença, que depois, por sua vez, nos navios genoveses que vinham a partir daí vão se espalhar pelo Mediterrâneo, pela Europa. Mas, portanto, esta questão das guerras, enfim, o cerco de Lisboa pelos castelhanos na crise de 1383-25 acaba por ser levantado precisamente porque há uma peste no acampamento castelhano. Portanto, os conflitos armados são muito propensos, são muito propícios realmente a crises sanitárias também. Portanto, essa é uma das consequências involuntárias dos conflitos armados. E aí, culpar as organizações internacionais, enfim, eu acho que, claro, pode sempre dizer, devia ter detectado mais cedo, devia estar mais ativa, mas o problema é, mas há segurança para isso? Quem é que paga? Há uma crise de financiamento da Organização Mundial de Comércio. Os Estados Unidos retiraram-se, são hostis à Organização Mundial de Comércio. Portanto, nós não podemos pedir às organizações internacionais para fazerem aquilo que os Estados não conseguem fazer, porque em muitos casos são Estados colapsados, e que os outros Estados, o resto da comunidade internacional, também não lhe dá condições, não lhe dá meios para fazer. Portanto, acho que realmente é uma tragédia aquilo que está a acontecer. E pior ainda, as últimas notícias que temos é que houve inclusive um ataque das populações a um dos hospitais de campanha que está a ser usado para tentar no fundo controlar, dar assistência e controlar a doença, porque correm rumores de informação de que isto é uma doença inventada, que isto é uma forma, digamos, dos cooperantes estrangeiros ganharem dinheiro, enfim, uma série de rumores e desinformação, que é outro dos grandes problemas que também temos atualmente. Toda a gente de repente é um médico e sabe se deve ou não se deve tomar vacinas, e portanto tudo isso também cria um ambiente ainda mais tóxico, em particular em zonas da África, onde a população em muitos casos tem graus de literacia muito baixos e tem historicamente também uma grande desconfiança em relação, digamos, a tudo o que sejam intervenções externas, mesmo que elas sejam
por vezes necessárias. Uma situação que vamos continuar a ter e a receber também aqui algumas informações, mas para já fica a semana marcada por este surto em várias regiões. Bruno, vamos avançar e agora a falar aqui da questão de Cuba. Temos falado muitas vezes aqui nos 5 continentes. Falamos de uma figura, Raul Castro, que caminha para os 95 anos. Aliás, faz 95 anos no dia 3 de junho, está quase aí. Formalmente está afastado dos cargos principais, mas há quem defenda que continua a ter um papel real na sombra deste regime cubano. Há também um grupo que esteve no centro do discurso de Marco Rubio e queria-te perguntar o que é que representa esta estrutura que fala Marco Rubio na economia cubana. Sim, e as duas coisas estão muito relacionadas. O GAESA, que é esse grupo, uma espécie de holding de grupo económico que é controlado pelas Forças Armadas cubanas e que se estima que controla provavelmente mais de metade da economia cubana, tudo o que são bancos, agências de viagens, hotéis, portanto, desde o turismo às remessas que os próprios, por exemplo, exilados cubanos mandam para as famílias, tudo isso muitas vezes passa por entidades controladas por este conglomerado, digamos, controlado pelas Forças Armadas. E, portanto, aquilo que o Ministro dos Negócios Estrangeiros norte-americano, o Secretário de Estado Marco Rubio, que é um cubano-americano de segunda geração, veio dizer, em espanhol, os vossos problemas não são causados pelos Estados Unidos, são causados pelo regime, por um regime corrupto, cleptocrático, e a peça central nisso é esta GAESA, que no fundo garante que as elites do regime, em particular as elites militares, que são o garante último, digamos, da segurança do regime, continuam a viver, enfim, com geradores, com eletricidade, com dólares, com, enfim, acesso a produtos importados, etc. E enquanto que a generalidade da população está mergulhada na escuridão. Ao mesmo tempo, como sabemos, houve esta acusação contra Raul Castro, portanto, os Estados Unidos vieram acusá-los de estar envolvido no abate de uma série de aviões que eram usados para, no fundo, ajudar fugitivos, exilados, cubanos que estavam a tentar fugir por mar de Cuba para a Flórida, para os Estados Unidos, a distância menos de 200 km. Portanto, no fundo, aquele tipo de missões que também se vê no Mediterrâneo, não é? De tentar ajudar grupos de voluntários a tentar ajudar refugiados, mas obviamente são grupos de cubanos americanos hostis ao regime, mas portanto era um avião civil, à partida não representava nenhum risco para a segurança, digamos, para a defesa de Cuba, que são abatidos, e aparentemente há gravações que mostrariam que Raul Castro estaria envolvido. Raul Castro, bem, é o irmão mais jovem de Fidel Castro, e sempre foi o seu braço direito para as Forças Armadas, ou seja, Raul Castro é ministro da Defesa de Cuba entre 1959, ou seja, desde que os irmãos Castro tomam o poder naquela insurreição armada contra o regime de Fulgêncio Batista, que aliás se vem exilar para Portugal, o anterior ditador cubano, mas depois é ele que ele faz parte sempre da linha dura do regime, é um grande defensor da transformação do regime num regime puramente comunista, na aproximação à União Soviética, também para cooperação a nível militar. É ele que defende também muito a intervenção em Angola, por exemplo, de tropas cubanas a partir de 1975, e portanto ele é ministro das Defesa de Cuba desde 1959, como eu dizia, desde essa tomada do poder, até 2008, até assumir a presidência da República, que ele vai manter de 2008 a 2018, sendo que interinamente já tinha assumido essas funções porque Fidel Castro fica doente em 2006. Portanto, no fundo, os dois irmãos Castro assumem o poder em Cuba, controlam formalmente o poder em Cuba desde 1959 até 2018, portanto quase 60 anos. Como dizias, ele mantém-se formalmente também como líder do Partido Comunista até 2021, portanto mais uns anos. Atualmente está formalmente retirado, mas toda a gente assume que ele continua a ser, no fundo, a eminência parda do regime. Fala-se que, aliás, serão outros membros mais jovens da família Castro, filhos de Raul Castro, que estarão a negociar também com os Estados Unidos. E, portanto, aqui parece evidente que isto é uma forma de fazer pressão sobre o regime, de procurar minar a legitimidade do regime, atacar a GAESA, que, segundo as informações que vamos tendo a partir do interior de Cuba, é realmente bastante impopular entre a população, que a vê realmente como uma espécie, digamos, de garantia da riqueza das elites do regime. E, portanto, é normal que os Estados Unidos apontem para esse alvo. Enfim, esta acusação a Raul Castro
com o Procurador-Geral / Ministro da Justiça dos Estados Unidos interino a dizer que ele irá pagar pelos seus crimes, irá responder no tribunal americano voluntariamente ou por outra via. No fundo, é claramente aqui apontar no fundo para o modelo de Maduro, não é? Portanto, do presidente da Venezuela, que foi capturado por forças especiais americanas. A mim parece-me que esse cenário, não sendo impossível, não é tão fácil como na Venezuela. Apesar de tudo, os cubanos têm alguma experiência de resistência armada, imagino que estejam melhor preparados para resistir a algum tipo de ação americana desse tipo. Apesar de tudo, Cuba não é o Irão, portanto também não tem os meios nem a dimensão e está muito mais próximo dos Estados Unidos, não é? E há essa questão também, Bruno, e corrijo-me se eu estiver errado, se os Estados Unidos teriam essa capacidade de estar envolvido, mesmo que este conflito no Irão esteja meio que agora em stand-by, digamos assim, de estar envolvido em 2 conflitos em 2 pontos do globo distintos, não é? Sim, ou seja, em termos de estratégia, como já referimos aqui, uma das regras, não há assim muitas regras rígidas, mas uma das regras básicas é evitar o mais possível estar envolvido em 2 conflitos ao mesmo tempo, não é? Se isso for possível, em diferentes pontos, que obriga à dispersão de forças. Mas pronto, à partida, esse cenário pode tornar-se mais provável se avançar algum tipo de cessar-fogo mais estável no Irão. Pode ser uma forma de Donald Trump conseguir uma vitória que lhe escapou claramente no Irão. Não é crível que ele consiga um acordo, enfim, que cumpra tudo aquilo que ele prometeu, mas na verdade parece-me claramente é uma forma de, no fundo, satisfazer a comunidade de cubanos americanos, que é muito importante, são quase 2 milhões, muito concentrados na Flórida, que é um estado muito importante. Estamos a ter eleições nos Estados Unidos primárias, vamos ter intercalares em novembro, portanto é uma forma de agradar a esse eleitorado tradicionalmente tem alinhado com o Partido Republicano. É uma forma de fazer pressão sobre o regime, claramente. Se será mais do que isso, será uma espécie de pretexto para se avançar para uma ação militar, isso acho que, enfim, isso já não podemos dar por certo, mas é possível. Eu diria que, apesar de tudo, se houver uma ação militar, parecer-me mais provável que fosse realmente uma intervenção mais alargada do que um raid mais limitado apenas para capturar Raul Castro, porque, apesar de tudo, Raul Castro já nem sequer é o presidente, portanto, Exato. à partida, não se percebe muito bem como é que isso iria levar a algum tipo de transformação do regime. Agora, pode ser um pretexto para uma intervenção, de facto, mais alargada, eventualmente mais ambiciosa, que dê a Donald Trump a tal vitória que ele não conseguiu, por exemplo, no caso do Irão. Mas isto das guerras convém sempre recordar que sabe-se como é que começam, nunca se sabe muito bem como é que acabam. Até pode ser que o regime já esteja muito minado e que de facto esta capacidade de resistência militar que teve no passado já não se verifica agora, que os próprios soldados já não sejam assim tão leais a um regime que mostrou ser completamente incapaz de gerir a economia cubana. Mas eu acho que não se pode dar isso por garantido, que não haverá algum tipo de resistência a uma ação militar americana. É uma frente sempre muito imprevisível. Vanuatu assume aqui o lugar de país em destaque esta semana, Bruno, após liderar uma votação histórica na Assembleia Geral da ONU para obter um parecer do Tribunal Internacional de Justiça de Haia sobre a obrigação legal de combater o aquecimento global. E, Bruno, pelo que sei, também queres trazer, como é hábito, aqui algumas datas e dados importantes para cima da mesa. Sim, Vanuatu, enfim, temos tentado ir olhando de vez em quando para as ilhas do Pacífico, para estes pequenos estados insulares que se tornaram agora muito importantes nesta Segunda Guerra Fria, nesta disputa entre os Estados Unidos e uma grande potência também do Pacífico, que é a China. E, portanto, é um país independente desde 1980, portanto, das descolonizações que fizemos mais tardias, tem à volta de 12 mil km², à volta de 60 ilhas habitadas, 300 mil habitantes. Portanto, para o Pacífico é um estado relativamente grande, temos às vezes realmente microestados com pequeníssimas populações, tem uma posição geopolítica relativamente central no Pacífico sul-oriental, sudeste, vamos dizer assim, portanto está aqui encaixado entre a Nova Caledónia, que é uma colónia francesa que já falámos, e a Austrália e a Nova Zelândia, digamos, a leste e a sul, e depois as Fiji, as Ilhas Salomão a norte, as Fiji ao ocidente, as Ilhas Salomão a norte, as Ilhas Salomão que são o grande ponto de apoio, pelo menos era essa a tendência da China nesta região,
Há muito investimento chinês também no Vanuatu, a par de investimento mais ocidental. Tem realmente uma história fascinante, que começa com um português, com um navegador português, o Pedro Queiroz, nativo de Évora, que em 1606 realmente é o primeiro a avistar e a mapear estas ilhas, partindo do Peru. Portanto, estava ao serviço da coroa espanhola, que estava a explorar muito estas rotas do Pacífico, as ligações entre o Peru, o México e as Filipinas, e depois territórios mais a sul. É ele que lhe vai dar, por exemplo, o nome a uma das ilhas mais importantes, a Ilha do Espírito Santo, que ainda hoje tem esse nome muito português, se quisermos assim. As ilhas vão ser conhecidas depois como Novas Hébridas, também mapeadas pelo capitão Cook, já no século XVIII, portanto não vão ser ocupadas pelos espanhóis. E no final do século XIX começa a haver uma disputa crescente por estas ilhas do Pacífico entre a França, a Grã-Bretanha, a Alemanha, o Japão, e a Grã-Bretanha e a França como parte destes acordos que depois vão, no fundo, ser a base das alianças, chamada Entente, que vai ser a base depois para as alianças na Primeira Guerra Mundial. A França e a Grã-Bretanha decidem: estas ilhas são importantes, mas não são assim tão importantes, vamos criar um condomínio. Portanto, é um caso único nesta experiência colonial. Portanto, são uma espécie de colónia conjunta franco-britânica. O sistema, enfim, sempre teve algumas tensões, mas foi funcionando realmente, como eu digo, até 1980, quando se tornam independentes. São ilhas muito vulneráveis à crise climática, sobretudo são muito vulneráveis pela sua localização e pela meteorologia da região aos ciclones. Provavelmente não por acaso o atual primeiro-ministro. As ilhas têm tido, digamos, uma política muito caótica, muito instável, 20 primeiros-ministros em 25 anos. O atual primeiro-ministro, que tomou posse há poucos meses atrás, é um especialista em meteorologia, portanto isto diz bem da importância das questões climáticas para estas ilhas. E realmente o Vanuatu tem-se destacado nesta diplomacia do clima, na diplomacia também dos oceanos, até nisso às vezes associando-se a Portugal, que também tem estado muito ativo, esta conferência da ONU para os oceanos, por exemplo, a última das quais agora é Nice, e empenhou-se em ter um parecer, portanto uma opinião, não é uma decisão do Tribunal da Haia, do Tribunal Internacional da Haia, que depois a Assembleia Geral validou com este voto na última semana, com 145 países a votar a favor. Agora, o grande problema é que, de facto, os poucos países que votaram contra são países que não são propriamente irrelevantes, são países como os Estados Unidos, a Rússia, a Arábia Saudita, ou seja, dos maiores produtores de combustíveis fósseis, dos que mais emitem, digamos, CO2 para a atmosfera, e, portanto, são países que deixaram claro a sua completa hostilidade a estas ideias de haver aqui uma obrigação legal, portanto é o conteúdo essencial dessa decisão, haver uma obrigação legal dos Estados de fazerem um esforço para lidar com as alterações climáticas. Não é também assim uma opinião tão extremada ou tão radical em termos ambientais, mas é no fundo dizer os acordos assumidos, inclusive os acordos de Paris, esta ideia de assumir algum compromisso para reduzir emissões na medida da possibilidade dos Estados, isso é algo que é uma obrigação legal dos Estados. E, portanto, foi uma vitória diplomática, simbólica, importante para Vanuatu. Não sei se em termos práticos terá assim tanto impacto. Bruno, vamos deixar 2 temas para analisarmos assim com mais tempo para a versão podcast. Ia-te pedir agora para os nossos ouvintes que nos ouvem agora na rádio a tua recomendação desta semana. Sim, é um livro que saiu agora em edição portuguesa de um historiador que eu gosto muito, o Tim Bovary, Os Rivais que Derrotaram Hitler, Aliados em Guerra. E, portanto, no fundo é uma grande história diplomática da Segunda Guerra Mundial, diplomática estratégica da Segunda Guerra Mundial. Tem, deixa-me cá ver aqui, mais de 600 páginas, mas para quem gosta realmente de estratégia, de diplomacia, de história, acho que é uma obra excelente. Portanto editada pela Dom Quixote e que realmente tem algo que eu gosto muito na história, que é no fundo pôr os protagonistas a falar. Faz a própria interpretação do autor, claro, que também escreve muito bem, tem uma escrita muito interessante, mas põe muitas citações, põe muitas conversas, muitos relatos do que é que o Churchill, do que é que o de Gaulle, do que é que os responsáveis franceses, soviéticos, americanos foram dizendo uns dos outros também depois nos bastidores, e portanto acho que realmente é uma obra para quem gosta, digamos, de diplomacia, de estratégia, de história, e também temos falado aqui várias vezes da Segunda Guerra Mundial. Acho que realmente é uma boa recomendação. Muito bem. E queres deixar aqui um pequeno teaser daquilo que ainda vamos falar em podcast?
vamos voltar à América Latina, ao Brasil e à Bolívia, para discutir um bocadinho o que é que se passa nessa região. É isso mesmo. Bruno, nós ficamos por aqui neste episódio em FM. Já sabe, se tiver dúvidas, perguntas, pode sempre enviar-nos através do e-mail ouvinte@observador.pt, através também do nosso WhatsApp, que é o 91002 41 85, e também através do Spotify. Pode deixar por lá comentários a cada novo episódio. Bruno, um grande abraço. Um abraço a todos. Obrigado. E Bruno, está na hora de... Aliás, antes de irmos ao Brasil, vamos focar-nos aqui na América Latina. A criminalidade organizada continua aqui a moldar o panorama político nesta região, com a Bolívia novamente a ferro e fogo devido a graves tensões económicas e sociais. Que riscos de contágio ou de estabilização regional enfrentamos neste momento? Eu acho que essa é realmente uma questão que temos de ir voltando. Várias vezes fomos falando aqui disso. A popularidade de Bukele, por exemplo, em El Salvador é um direto resultado, digamos, da crise na segurança pública. O que se tem passado no Equador também é muito reflexo disso. Eu estava a ver aqui uns números, aliás, no Instituto Brasileiro, Igarapé, sobre as 20 cidades com mais homicídios no mundo entre 2020 e 2023. Homicídios por 100 mil habitantes, portanto, no fundo, um período que não é apenas de um ano, e basicamente o que temos é Durán, uma cidade do Equador, é a número 1, 148 homicídios por 100 mil habitantes. Depois temos uma exceção africana, também reveladora, a África do Sul, a Nelson Mandela Bay, mas depois temos outra cidade do Equador, Manta, Camaçari, que é uma cidade portuária ali junto a Salvador, no Brasil, na Bahia, Cagero, no México, Tijuana, obviamente aquela cidade de fronteira entre o México e os Estados Unidos, Guayaquil, também uma grande cidade portuária no Equador, Machala no Equador, depois Brasil, Feira de Santana, que é outra cidade também da Bahia. Portanto, no fundo, isto mostra bem também os custos desta nova geopolítica da criminalidade organizada, que é basicamente a importância, por exemplo, no caso do Brasil, dos portos, digamos, do Nordeste, da costa norte brasileira, que servem de ponto de trânsito entre a droga que vem do interior da América do Sul e depois vai através da África, inclusive de estados como a Guiné-Bissau ou aqueles estados com problemas também de redes jihadistas que também se digam a estas atividades, o Mali, o Níger, etc., vem depois a partir daí para a Europa. Portanto, esta ideia de que muitas dessas rotas se desviaram da América do Sul para a Europa através da África, e aí o Brasil, no fundo, torna-se novamente um ponto de trânsito, e depois isso origina guerras também entre grupos que estão cada vez mais armados e em que, em muitos casos, já disputam o controle do território ao próprio Estado. E, portanto, essa realmente é uma questão absolutamente incontornável por toda a América Latina. No caso da Bolívia, temos esta questão que é a par do Peru, um país que tem cronicamente passado realmente por crises políticas, o Peru ainda mais, mas no caso da Bolívia parece estar a concorrer para isso, ou seja, tivemos eleições no ano passado, um novo presidente, Rodrigo Paz, que até era de uma direita mais moderada, uma derrota histórica da esquerda mais radical, de Evo Morales, o chamado MAS, que também foi um movimento que se fragmentou. Evo Morales está acusado de crimes muito graves, inclusive de violação de menores, mas o ponto é, aparentemente ele consegue continuar a ter algum apoio entre as populações mais pobres, mais marginalizadas, nomeadamente as populações nativas, Aymara, e basicamente criou um cerco à capital para evitar ser preso, para evitar ser detido, aproveitando também, digamos, umas políticas de austeridade que são muito impopulares, mas que são praticamente inevitáveis. A Bolívia está basicamente sem reservas de dólares, não consegue importar bens, desinvestiu completamente da indústria do gás natural, que durante um período longo foi uma enorme fonte de rendimento, já falámos aqui disso algumas vezes, passou de 15 mil milhões de reservas em 2015 para 1 milhão e pouco nos últimos anos, portanto está sempre na corda bamba, mas realmente o novo presidente também aparentemente terá cometido alguns erros, até num esforço para criar um governo mais amplo, com diferentes correntes, acabou por não satisfazer nem as correntes que ele tentou integrar, nem os seus apoiantes, digamos, mais fiéis, portanto está numa certa fragilidade, mas o que é incrível é realmente Evo Morales vir exigir a estes manifestantes que estão a partir tudo, pilhar coisas, impedir o abastecimento de alimentos, de medicamentos da capital da Bolívia. A exigência que eles fazem é a admissão do presidente e eleições antecipadas. Isto é um presidente que foi eleito há poucos meses atrás. Portanto, isto diz bem também do grau de instabilidade
que se vive neste momento em certos países, pelo menos da América do Sul, a par desta questão da crise da criminalidade, que realmente, por exemplo, no caso do Brasil, está a ganhar um peso político também crescente no contexto das eleições presidenciais que se estão a aproximar. E é precisamente aí que vamos, ao Brasil. O presidente Lula da Silva propôs uma emenda constitucional para reforçar e centralizar as políticas de segurança pública. Esta é uma medida de resposta estrutural ao crime organizado, Bruno, daquilo que falávamos ainda há pouco, mas pergunto se serve também, sobretudo, como contra-ataque político à oposição, numa altura em que Flávio Bolsonaro registra aqui uma ligeira queda nas sondagens e o filme sobre o ex-presidente, o seu pai, Jair Bolsonaro, revelou ser, afinal, um docudrama. Bem, exatamente, ou seja... em relação ao filme, eu tenho de confessar que penso que foi na semana passada ou na semana anterior, falámos do filme. Sim. E enfim, eu referi que seria o filme mais caro da história brasileira, portanto, mais que foi a semana passada, reais, sim. E seria estranho para um documentário. Ora, não é um documentário, portanto eu percebi que era um documentário, mas na verdade é um docodrama, ou seja, se quisermos em inglês um biopic. Portanto é um filme com atores, não é? Ficcional, mas sobre a vida, portanto, que propõe, no fundo, uma biografia ficcionada de Jair Bolsonaro. É feita em inglês, portanto, até para o mercado também americano, chama-se Dark Horse. Tem o Jim Caviezel, que é um ator americano que fez a figura de Cristo aqui numa destas séries também, docodramas, se quisermos. Portanto, está um bocadinho ligado a estas empresas de produção, se quisermos, mais alinhadas com a direita norte-americana. Agora, o que é realmente claro é que houve aqui dezenas de milhões de dólares a passarem deste Sr. Vorcardo, responsável do Banco Master, que é uma espécie de caso Espírito Santo do Brasil, portanto um banco que se envolve numa série de fraudes e cria uma enorme crise financeira no país. Portanto, isso é péssimo do ponto de vista da imagem realmente de Flávio Bolsonaro, que aparece depois em trocas de e-mail, de mensagens do WhatsApp, digamos, a mostrar uma enorme proximidade com este gestor bancário, digamos, agora acusado de uma série de fraudes e a pedir-lhe dinheiro, digamos, para este filme. E realmente, como dizias, as sondagens mostram alguma queda. Inicialmente eu pus essa questão, que é, será que isto vai ter algum impacto? Será que Flávio Bolsonaro, tal como Lula, tal como Trump, e em certo sentido Lula, são um pouco invulneráveis a estas acusações de corrupção ou de... Enfim, aqui não é propriamente corrupção, mas eventualmente tráfico de influências, enfim, dinheiros que dádiva de dinheiro que levanta grandes dúvidas, não é? Pode não ser ilegal, mas porque é que são dados estes dezenas de milhões para um filme? Portanto, mas a verdade é que, como dizias, as últimas sondagens, as mais recentes, da Vox Brasil, da Arrow, portanto, há várias sondagens que mostram realmente um aumento da distância entre Flávio Bolsonaro e Lula. Uma dá 45-32, outra 37-30, outra 47-34, portanto um aumento muito significativo em relação às sondagens anteriores que davam coisas como 38-35 ou 35-37, ou basicamente na margem de erro. Sim. E portanto realmente há aqui uma tendência de queda. Agora, o que não há é uma subida nessas mesmas sondagens, uma subida muito significativa das alternativas, da direita ou do centro. Por exemplo, o Romeu Zema, do Novo, aparece a mesma com 4%, o Caiado aparece com 6% ou 3%, portanto, realmente não há, as alternativas também não estão propriamente a disparar, e, portanto, vamos ver se ainda assim Flávio Bolsonaro não se irá manter como candidato e se eventualmente não consegue ultrapassar isto, ou se isto será fatal para a sua candidatura e poderá ser a chave para a reeleição de Lula. No entanto, uma questão crucial que Lula tem, um problema fundamental que estas sondagens também mostram, é realmente a má avaliação das suas políticas de segurança. Os brasileiros estão muito cansados desta crescente insegurança, sobretudo em certas cidades. Em termos gerais, a criminalidade violenta até caiu um pouco, o pico foi em 2017, mas a verdade é que em certas regiões a situação piorou, e não é evidente que realmente o Estado ou os Estados, porque o Brasil é um Estado federal em que são os Estados a Bahia, São Paulo, o Rio, que têm a função primordial de resposta a estas questões,
E realmente uma das coisas que o Lula quer fazer é federalizar mais essa resposta com esta emenda constitucional. No fundo é constitucionalizar uma tendência crescente para intervenções federais nesta área, mas não é garantido que isso seja a chave e, por outro lado, já passou na Câmara dos Representantes, mas não passou ainda, na Câmara dos Deputados, mas não passou ainda no Senado, já se arrasta há bastantes meses. E, portanto, obviamente os eleitores podem sempre dizer, bem, apesar de tudo, o Presidente já começou o mandato há 4 anos atrás, porque é que não fez isto logo desde o início, se isto era a questão fundamental. Exato. Portanto, esta é uma fragilidade para todos os governos, todos os presidentes que se tentam recandidatar na América Latina e que não são, por exemplo, Bukele, ou seja, que não tomaram aqui medidas absolutamente excepcionais e às vezes até questionáveis, mas muito duras de controle da criminalidade organizada. Realmente isso tem sido um problema para os candidatos, para os presidentes, para os líderes que se querem reeleger. Vamos ver se não é fatal também para Lula, mas aqui numa eleição é sempre o candidato, mas também o seu opositor, ou seja, qual é que é a alternativa? Há uma alternativa que é mais popular, mais viável ou não. Neste caso, realmente, a alternativa Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, parece estar a passar também por momentos difíceis. O certo é que até dia 4 de outubro, data para estas eleições no Brasil, muita tinta ainda vai correr e vamos estar aqui para analisar tudo, Bruno, no Continentes. E tem implicações também em termos de política externa. Por exemplo, é uma das questões que está muito em cima da mesa com os Estados Unidos, sendo que do lado brasileiro há o receio de que os Estados Unidos usem isto como pretexto para intervenções militares, claro, como já fizeram no caso dos ataques às lanchas na Venezuela ou a partir também da Colômbia, e obviamente isso para o Brasil seria algo inaceitável. Para já os Estados Unidos têm mostrado alguma contenção, quer em relação ao Brasil, quer em relação ao México, que tem outra dimensão que não tem, apesar de tudo, a Venezuela ou a Colômbia, mas o risco continua a existir e é algo que preocupa muito também as elites brasileiras e aumenta ainda mais a preocupação com conseguir-se tomar internamente medidas eficazes para conter esta ameaça que depois acaba também por ter impactos na imagem externa do país. Agora sim, Bruno, ficamos por aqui nesta versão mais alargada em podcast. Estamos de regresso no próximo sábado. Tu também fazes questão de estar connosco ao longo da semana no Gabinete de Guerra. Um grande abraço e um bom fim de semana. Obrigado, boa semana, bom fim de semana.